E agora vamos falar de uma polêmica, é que o deputado estadual do PL, Gilberto Catani, será investigado pela recém-criada Comissão de Ética da Assembleia Legislativa aqui em Mato Grosso. O deputado é acusado de quebra de decoro parlamentar, depois de ter comparado mulheres a vacas e também atacar feministas em declarações e gravações de vídeos. E o polêmico assunto tomou grandes proporções diante da persistência nas falas preconceituosas do parlamentar. E é para falar sobre esse assunto que a gente conversa ao vivo agora com a defensora pública e coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública de Mato Grosso, Rosana Leite Antunes de Barros. Boa tarde, defensora, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Obrigada, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa Muito tarde. obrigada. Defensora, há muito tempo a senhora é uma ferrenha defensora dos direitos da mulher aqui em Mato Grosso, na Defensoria Pública. A minha pergunta se divide em duas. A primeira parte, Rosana Leite de Barros se considera uma feminista? E se a resposta for positiva, como que a senhora está acompanhando esta polêmica dentro da comparação ou da analogia, como o deputado Catani disse, entre mulheres feministas e vacas? Sim, Lúcio, eu não tenho como não me considerar feminista. Eu entendo que o feminismo ele veio justamente para pregar a igualdade, é isso que nós buscamos. É a igualdade de gênero, a igualdade de condições também. Por isso, várias vertentes feministas. Por isso, nós falamos hoje, quando nós falamos de mulher, eu gosto de falar de mulheres, porque somos múltiplas, somos variadas mulheres e todos os segmentos de mulheres necessitam de proteção para que nós tenhamos a proteção e o amparo de 100% de mulheres, tendo em vista as várias vulnerabilidades que acompanham o ser mulher. E com muita tristeza, Lúcio, eu vi com muita tristeza as declarações, principalmente partindo de alguém que representa o povo mato-grossense e também pensando no triste ranking de feminicídios que nós ocupamos dentro do Brasil e nos lamentáveis números de violência contra a mulher também, aqui, como mostram as estatísticas. Doutor, e além dessa questão da igualdade, né, há também um ponto do próprio âmago do movimento feminista que há muito tempo também defende essa autodeterminação do corpo em relação ao direito ao aborto. Nós temos algumas exceções na lei, né? Sim. E a Defensoria, de que forma interpreta tudo isso, né? Porque às vezes há uma confusão em relação a isso. O nascituro, ele é talvez o ser mais vulnerável e hipossuficiente por excelência, né? Que é a defesa constitucional da qual a Defensoria é incumbida. Existe algum programa para conscientização, especialmente dessas mulheres que acabam engravidando, não ao planejamento e também em relação à preservação à vida? Sim, o nascituro tem os direitos dele preservados no Código Civil, assim também como o aborto legal, que é lá desde 1940. Então, nós falamos no aborto legal, aqui apenas no Brasil, que nós podemos falar é no aborto legal, que é o aborto Sim. originário de violência, é a gravidez originária de violência sexual, estupro, quando não há outra forma de salvar a vida da gestante, ou também quando o feto não tem cérebro, como é o feto anencéfalo, que foi decretado há pouco tempo pela Corte Suprema no país como uma das formas de aborto legal no Brasil. Então, são essas formas que nós falamos, são essas formas de aborto que nós transmitimos para as mulheres que elas têm o direito de fazer. É um direito que se confunde ao direito à vida também, porque é um direito à dignidade da pessoa humana, Sim. delas terem direito ao próprio corpo. Não se fala, né, Camila, em direito ao próprio corpo do homem como se fala da mulher. O nosso corpo ele é sempre questionado, ele é sempre perguntado, então nós nunca tivemos a mesma liberdade que os homens têm. Por isso, tantas polêmicas ainda são geradas, por isso que nós, mulheres, temos dificuldade de transitar nas ruas sem sermos insultadas. Então, todas essas situações nós precisamos pensar para entender o que é o feminismo, para entender as variadas violências que variadas mulheres passam. Então, tudo isso é um contexto bem amplo que nós precisamos entender para entender também os direitos humanos das mulheres, que a Defensoria Pública é promotora, promove os direitos humanos dentro do país. Então, se nós promovemos os direitos humanos, nós não podemos
nunca ficar passíveis com declarações como essa. Defensor, existe uma violência, isso no país todo, né? Não é só aqui em Mato Grosso, uma violência muito grande contra as mulheres e as autoridades, quem defende, quem trabalha dentro dessa causa, tenta melhorar. Pelo menos do deputado Gilberto Catani, né? Sim. Falas misóginas, no mínimo, né? Isso daí acaba estimulando essa discriminação, essa agressão, essa violência descomunal Sim. que existe contra as mulheres? Com certeza, Lúcio, nós temos que trabalhar, que enfrentar essa violência em todos os lugares. Não aceitarmos qualquer forma de piadinha, de gracejo com o corpo da mulher, com a forma como a mulher se porta. Então, se nós respeitamos o homem, o gênero masculino, por que não respeitar o gênero feminino também? Então, isso é a igualdade de gênero, isso é a liberdade de gênero que nós temos que pregar de fato, que nós temos que conhecer e saber de onde nós estamos falando e não entender apenas de liberdade de gênero quando temos alguém próximo que acaba sendo vítima de uma violência, quando sentimos isso na pele. Não precisamos sentir, Camila, de forma alguma. Sim. Eu tenho certeza que você, quando se depara com uma notícia, que você tem que dar uma notícia de um feminicídio aqui, você morre um pouquinho por dentro, porque aquela mulher que foi assassinada poderia ser você, poderia ser eu, pelo contexto de ser mulher, porque nós estamos sendo assassinadas pelo menosprezo da condição do ser mulher. Então, Lúcio, quando nós nos deparamos com falas como essa de um representante do povo, de uma pessoa que está falando em nome da sociedade mato-grossense, e deveria estar falando a nosso favor, dói muito, nos fere, porque tenta-se uma deslegitimação de tudo que nós já alcançamos ao longo dos anos e que temos que firmar todos os dias. Os direitos não são só alcançados, eles precisam ser firmados todos os dias quando nós falamos do contexto do ser mulher, não é, Camila? Precisamos Sim. todos os dias provar a nossa competência por sermos mulher. E na perspectiva, doutora, da Defensoria, qual seria a melhor providência a ser tomada nesse caso, né? Além de uma questão, óbvio, social, moral, há também um desrespeito à própria Constituição, uma quebra de decoro, né? O que a Defensoria e a senhora específico na luta, na defesa pelos direitos da mulher, acredita que seja uma Sim. boa providência? A Defensora Pública Geral, a doutora Maria Luziane Castro, a doutora Ozenir Carrijo, que também atua na defesa das mulheres, e eu assinamos um documento e pedimos a instauração de um procedimento disciplinar para analisar essas falas do deputado Catani quanto à possibilidade da quebra de decoro, porque o comportamento que há que se ter, né, nesse tipo de cargo é esperado, né? O decoro parlamentar, ele vem justamente coadunar, compartilhar e trazer um complexo de princípios e normas que a pessoa que se propõe a representar, ter um mandato eletivo, que se propõe a representar o povo, tem que ter. Então, tem que ter um comportamento adequado. A partir do momento que foge desse comportamento que nós esperamos, pode haver quebra de decoro e é isso que nós fizemos o pedido para a Assembleia Legislativa. Defensora, o que a Defensoria fez foi uma representação para que a Assembleia Legislativa tomasse Sim. as providências. Aí é preciso lembrar o seguinte, vamos começar com uma questão de gênero. Lá são 23 homens e uma única mulher. Sim. Será que pode reinar o corporativismo e até o machismo na análise desse caso do deputado Catani? Eu sou bastante esperançosa, Lúcio. Eu sou bastante esperançosa. Eu acho que nós temos que pensar numa análise correta, numa análise firme quanto a essa situação, porque nós estamos falando em desrespeito aos direitos humanos, aos direitos mínimos que todas nós mulheres temos e que todos os homens devem ter também. Então, eu sou bastante esperançosa, eu acho que a análise será justa. Por isso que nós falamos tanto também, né? Onde não há essa paridade que nós gostaríamos, nós estamos falando de 23 deputados e uma deputada, o movimento de mulheres deve ser chamado para discutir leis a serem aprovadas, leis que estão sendo discutidas e que dizem respeito aos nossos direitos. Se nós não estamos em maioria, se nós não estamos naquele lugar em igualdade, então que se chame o movimento de mulheres para tratar de todos os assuntos, inclusive as leis que falam sobre o nosso tema. Porque o agressor que está aqui fora, né, se ele observar
que a punição não foi como deveria ser para um deputado, é isso que a senhora falava agora há pouco, acaba estimulando mais violência. Sim, com certeza. Precisamos pensar muito bem. Eu acho que os deputados terão uma tarefa bastante difícil em suas mãos. Deputados e deputadas, não sei quem fará parte dessa comissão, né? Se é que a comissão será instaurada, mas eu espero que seja, por conta de tudo isso que foi narrado mediaticamente, tudo isso que nós percebemos, tudo que nós vislumbramos, mas eu espero sim que tenha firmeza, que seja uma análise bastante justa, tal como todas essas discriminações que nós recebemos, nós precisamos de uma resposta. As mulheres de Mato Grosso e do Brasil precisam de uma resposta a respeito dessa forma de tratamento, porque a forma que as mulheres são tratadas dentro do poder público também reflete a violência que nós sentimos aqui fora. Doutora, e com isso, a senhora acredita que, na perspectiva de um futuro próximo, é possível que o nosso país amadureça, né, passe esse terrível momento, né, em que o machismo de fato leva a um recorde número de feminicídios aqui, em especial no nosso estado, tanto assim a punição moral quanto no âmbito da lei e também a partir da própria educação dentro de casa? É possível acreditar no futuro? É possível acreditar sim. Melhor em relação a isso? E nós não podemos pensar em melhoras se não quebrarmos paradigmas dentro da nossa sociedade. É lamentável o que nós estamos percebendo, meninas e mulheres crescendo, sendo vítimas das variadas violências, inclusive das violências sexuais. Então, nós só conseguimos pensar em melhoras se atitudes positivas, afirmativas e quebras de paradigma dentro da sociedade, com mudança de contexto do que nós vivemos, forem tomadas. Defensor, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, Obrigada. Lúcio, Camila, muito obrigada. E em instantes,